Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente, o Todo-Poderoso, o maravilhoso, o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o desejado entre as nações, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tem poder para te levantar e te restaurar. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e os seus negócios, que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar e te levantar. Lembre-se, hoje é o dia perfeito para você se levantar, porque a mão poderosa do Senhor, o Deus que não abandona, está aí, está aqui. Ele é onipresente e Ele quer te ajudar. Deus te abençoe muito. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus, hoje em Apocalipse capítulo 15, versículo 1 ao 8, que é todo o capítulo, que nos diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do seu número, e do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse, capítulo 15, traz para nós a introdução do maior juízo e do último de Deus, das pragas apocalípticas aqui relatado. Nelas é consumada a ira de Deus, nas últimas pragas. Esse presente capítulo mostra uma série de calamidades que há de vir, que serão descritas no capítulo 16. Este é o período que antecede, já está bem próximo do fim das sentenças que Deus trará de castigo para a humanidade perdida, principalmente todos aqueles que rejeitaram ao Senhor, a sua palavra, a sua verdade, a sua vontade, o seu testemunho e o seu querer, diz a palavra desta maneira. João disse: eu vi um grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, lembrando que os 7
na numerologia é o número da perfeição de Deus, e o Apocalipse é o número que bem bastante cita 7 anjos, 7 taças, 7 igrejas, cita bastante o número 7, e agora João vê 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas estariam consumando a ira de Deus sobre a terra. Ele tem a visão destas pragas que são o julgamento divino, o julgamento final do Senhor sobre a terra, durante a grande tribulação, os julgamentos contidos ou citados que vão se cumprir no capítulo 16, são as 7 salvas de ouros, descritas no capítulo 16, e as 7 taças que vai trazer um julgamento para a humanidade. E vi como um mar de vidro misturado como fogo também. Os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Observem que é relatado a vitória daqueles que não se curvaram diante do anticristo, que não cederam às suas pressões, que não aceitou o sinal da besta, a marca da besta, que não aceitaram os benefícios que a eles foram atribuídos ou dados para servir a Deus. João observa que em pé numa superfície de cristal, ele vê que aqueles que venceram, aqueles que estão no Senhor, os que não abandonaram a sua fé, eles permaneceram fiéis à palavra, mesmo ameaçados de morte pelo anticristo, eles venceram. É possível vencer. É possível vencer qualquer desafio. É possível vencer qualquer dificuldade. É possível vencer qualquer perseguição ou tentação. É possível vencer. O Senhor não nos dá prova além daquilo que nós podemos suportar, jamais. Tudo que nós passamos a um olhar de um Deus cheio de amor, de compaixão, de ternura, olhando para cada um dos teus filhos, embora o cenário aqui reservado, que está falando das pessoas que não estão com Cristo, porque ficaram aqui na grande tribulação, de alguma forma rejeitaram a palavra, não deram ouvido à palavra no tempo oportuno e por isso estão na grande tribulação. Mas a misericórdia do Senhor que se estende àqueles que o buscam, que adoram o seu santo nome, ainda dá estas oportunidades, e ele diz que eles foram vitoriosos e que eles tinham as harpas de Deus, e que cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, olha o que eles diziam: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei dos santos. As obras de Deus são incomparáveis. As obras de Deus jamais devem ser questionadas. No Salmo de número 119, o salmista diz que os céus falam da glória
de Deus, manifestam a glória de Deus. Quantas maravilhas Deus tem operado nesta geração, nas gerações do passado, nas gerações vindouras. Deus é o Deus de maravilhas. E agora eles estão falando sobre isso. Grandes, maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é um deusinho qualquer, não é um mini Deus, não é um Deus limitado, atrofiado, não é um Deus que depende de uma votação humana para poder agir. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é a onipotência, que é um dos atributos exclusivos de Deus Todo-Poderoso. Às vezes as pessoas se limitam em se apavorar diante das dificuldades que passam. Você tem um Deus Todo-Poderoso. Olha o que esses santos na grande tribulação estão cantando. Todo-Poderoso, maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus juízos, ó Rei dos santos. Deus não é injusto. A essa altura, algumas pessoas questionam o porquê Deus permite tais situações na humanidade. O porquê Deus permite o mal, o porquê Deus permite a doença, o porquê Deus permite as trevas, o desengano. Os homens são livres. Cada um de nós somos livres para tomarmos as nossas decisões e vivermos como achar que devemos que viver, mas nós temos que prestar conta a um Deus. Feliz daqueles que adoram a Deus em meio a muitas dificuldades. Feliz daqueles que sabem das suas limitações, mas reconhece o poderio de Deus e sabe que os seus juízos são justos. É melhor reconhecer como justos os juízos de Deus do que reclamar deles. Não vai mudar o cenário, não vai mudar a palavra do que está escrito, é justo. O que Deus destinará à humanidade em relação a juízos, Ele é justo. Ele disse aqui: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Quantos não temem a Deus? Zombam de Deus. O ateísmo tem crescido no mundo, pelo menos assim dizem. Quantos amam a Deus por trocas, por barganha, pelos benefícios que recebem? Se Deus não der ou não dá, eles não se aproximam mais dele. É como se Deus fosse obrigado a dar bênçãos, a realizar milagres, a fazer coisas extraordinárias para as pessoas. Deus é bom. O Senhor trabalhou libertação, o Senhor trabalhou redenção, o Senhor trouxe coisas extraordinárias para as nossas vidas. Está dizendo: quem não te temerá? Quem não magnificará o teu nome, pois tu és santo? Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Quais juízos? Os que vão acontecer, os que já tinham acontecido e os que virão. No capítulo 16, os juízos de Deus virão sobre a terra, as 7 últimas pragas. Ele diz que todas as nações virão e se prostrarão.
Muitas nações vão se converter a Deus. No milênio as pessoas servirão a Deus. As nações são exortadas a se arrependerem, a adorarem a Deus. E é natural que quando se diz nações vindo a Deus, vindo ao Senhor, elas se converterão ao Senhor e se entregarão ao Senhor. Deus é prioridade. As nações virão, elas se entregarão a Ele. Os juízos deles é manifesto. Ninguém deve servir a Deus com medo do inferno, e nem deve servir a Deus só porque Deus tem um céu para dar. Precisamos temer e amar ao Senhor de verdade, com um coração sincero, com um coração verdadeiro. E ele disse: depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo, do testemunho, se abriu no céu. Aos mistérios de Deus no céu. E não há como descrever tudo que há no céu, porque João mesmo chegou a dizer, o apóstolo Paulo chegou a dizer, que ele conhece um homem que subiu ao terceiro céu e que lá viu coisas inefáveis e que aos homens não foi permitido dizer. No céu haverá muitas surpresas, boas, agradáveis, louváveis para o seu povo. Você pode estar sofrendo aqui as restrições dessa vida, as dificuldades dessa vida, todas elas, mas Deus tem preparado o melhor para nós. O tabernáculo se abre no céu, e ele tem a visão dos 7 anjos que tinham 7 pragas, que saíram do templo vestidos de linho puro, resplandecentes, cingido com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. Deus não está limitado ao tempo. O tempo pertence a nós, pertence aos homens, nós que somos passageiros. O templo de Deus que se abre, que é o templo escatológico de Ezequiel, quando narrado no capítulo 40 e ao capítulo 48, todos serão tratados como uma só casa, a casa de Deus. Não haverá divisões denominacionais. O templo que João viu se abre, ou que ele viu abrir, não foi na terra, mas foi no céu. O apóstolo foi capaz de olhar para o interior do lugar do testemunho de Deus. Bendito seja o nome dele. Os anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho. Trajes dos anjos, no texto em que se refere, visto glorificado, significa dignidade elevada do ofício em que eles estão exercendo. Os cintos só eram usados pelos sacerdotes e juízes da alta corte. No caso de Cristo, isso representa a sua dignidade como sacerdote e juiz. No caso dos anjos, refere-se à função de juízes por eles desempenhada. Os 7 magistrados da Suprema Corte, que não haverá confusão, que não haverá acusação como há hoje. Você pega uma Suprema Corte hoje, cheia de problemas, cheia de defeitos, cheia de julgamentos indevidos, de decisões erradas. O julgamento da Suprema Corte de Deus, não haverá equívoco. Descanse no Senhor e nas suas promessas, porque Ele é justo, Ele é verdadeiro.
Ele diz, Ele vive para todos sempre, aleluia. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Olha, o templo se encheu. As visões que João contempla, que marcam os acontecimentos semelhantes aos que a Bíblia relata no livro de Êxodo, onde a tenda ficou tomada pela glória de Deus, do poder da sua presença, da temível presença do Senhor. Quando o próprio Moisés tentou ou entrar ali, algo semelhante pode ser visto. Nessa visão, a glória de Deus enche o templo, como se fosse uma fumaça expelida de uma grande fornalha. Nós devemos ter em mente que o Deus Todo-Poderoso, na manifestação da sua glória no Monte Sinai, o Monte Sinai ficou inteiramente toldado pela fumaça, porquanto o Senhor desceu ali em fogo e fumaça, e subiu como se fora de uma fornalha, e o monte inteiro estremeceu grandemente. Seja como for, o templo celeste, aqui, ele foi envolvido em chamas, do Deus Todo-Poderoso, do Verbo vivo, da glória de Deus que alcança todas as coisas. Nem mesmo seres celestiais agora podem interromper os juízos de Deus. Eles não podem entrar lá enquanto não consumar, enquanto não acontecer as 7 pragas dos 7 anjos, a ira divina. Ele saiu para julgar. A ira dele, quando Deus ira, a sua ira é para ser consumada. Esses últimos julgamentos divinos contra o mundo ímpio, antes do reino milenial de Cristo, ninguém pode entrar no templo. Deus tem pressa quando Ele quer julgar. Ninguém poderá interceder no templo para que Deus sinta-se impedido ou tenha misericórdia de lançar os juízos na terra. Por isso não entra no templo. Quem vai ao templo vai para orar, vai para interceder, vai para buscar os juízos de Deus, os justos juízos de Deus, que será completo e sem misericórdia. E eles acontecem no capítulo 16, que nós falaremos depois. O que você está esperando? O juízo ou a misericórdia? Todos dizem assim: eu quero a misericórdia, mas não querem ouvir a voz do Salvador. Ninguém quer o juízo, mas não querem se aproximar do Salvador. Ó Senhor, olha pelas vidas, por cada alma, por cada pessoa, pelas nações do mundo, pelas famílias, pelas crianças, adolescentes, pela juventude, pelo homem de meia idade, pelos idosos, pelas autoridades constituídas, ó Deus, pelos governantes da terra. Deus tem misericórdia, repreende todos os males, repreende a fúria do inimigo, repreende em nome de Jesus, ó Deus, que a tua palavra alcance os corações e mude situações. Abençoa esta pessoa que está acamada, doente, hospitalizada, entubada, esta família desesperada, este homem e esta mulher.
Repreende o índice alarmante de suicídio, Senhor, no mundo, no Brasil, nas nações, e abençoa cada um, Senhor. Que toda sorte de bênção do Senhor alcance estas vidas. Ó Deus, o nosso coração não está com medo, Senhor, porque não estamos aguardando o juízo, mas sim a sua volta. Em nome de Jesus, meu Deus, pedimos a bênção do Senhor para cada pessoa e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Que o Senhor abençoe sua casa. Prepare-se para receber a misericórdia de Deus se entregando a Ele, ou seus juízos, caso você não queira se entregar ao Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.